Jesus, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sextou, meus irmãos, sextou 1 e 9, 27 de agosto de 2021. Sou Juliana Veloso, congrego no Betel Brasileiro em Solânia, sob a direção do pastor Thales Vieira. Estamos chegando aqui ao final de mais uma semana de trabalho para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Trabalhe para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Não espere pelo reconhecimento humano, não espere pelo reconhecimento dos outros. Cumpra tão somente a parte que você sempre quiser fazer para o reino de Cristo, enquanto você tiver força, enquanto você tiver oportunidade, enquanto você tiver inteligência, enquanto você tiver algo da parte do Senhor a compartilhar, faça isso, não espere por ninguém, porque Deus será com você na sua caminhada, na sua trajetória. Amém? Como é de costume, nós vamos aqui consagrar nossa live ao Senhor. Agradeço demais a sua participação, a sua presença e vamos em frente, vamos à nossa oração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Pai, por mais uma semana de trabalho, que passou tão rápido, Senhor. Nós já estamos na sexta-feira, ó Deus. Como o tempo está passando rápido. Ensina a contar os nossos dias, ensina a saber, meu Deus, que o tempo que a gente perde não volta mais. Ensina a remir os tempos, os dias, porque a realidade é má, Senhor. As coisas estão acontecendo em uma velocidade alucinante diante dos nossos olhos e nós não podemos perder mais oportunidades, Senhor. Eu te peço perdão pelos pecados, meu querido Senhor. Eu peço que o Senhor nos limpe a cada dia mais, que o Senhor nos aperfeiçoe, que o Senhor nos faça progredir no caminho da santificação, que o Senhor aponte as necessidades, as transformações, as lacunas e com graça, Senhor, o Senhor nos ajude a superar quem somos. Eu peço a tua unção, o teu auxílio, a tua ajuda para esse trabalho, que o Senhor mesmo dirija as intercessões e as orações, que o Senhor venha ao nosso encontro, Pai, que o Senhor se agrade desse trabalho, desse momento, desse lugar, desta reunião, em nome de Jesus. É assim que eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu cumprimentar vocês que estão aqui comigo. A Celidiana está aqui com a gente, seja bem-vinda. Elana, tudo bem, minha amada? Senti sua falta ontem, viu? A Natalina também que está aqui com a gente, a Joelma Silva e, cadê? A Everton Barreto que está aqui com a gente. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu queria que vocês, por gentileza, fossem ao livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nós vamos refletir um pouco a respeito da ação do Espírito Santo na vida da igreja e na nossa vida principalmente. Amém? Vá lá, Atos 2, verso 1. Algumas coisas eu tenho refletido a esse respeito, porque nós temos uma necessidade tão desesperadora de avivamento, que é necessário saber o que são os avivamentos, né? Será que a gente consegue produzir avivamentos? Será que nós temos esse poder de provocar alguma mudança na agenda do Senhor com relação a avivamentos? Eu tenho começado a refletir a esse respeito e gostaria que vocês estivessem comigo nessa jornada. Então, primeiramente, vamos ler o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. A chegada do Espírito Santo. Diz assim, eu vou ler hoje especificamente na King James, tá certo? A tradução da King James, ela não é tão usual nas nossas igrejas, mas é tida como uma das melhores traduções do texto bíblico. E nós vamos ler a partir dessa tradução no dia de hoje. Diz assim: E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte. As tradicionais dizem assim: um vento veemente e impetuoso. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então,
todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns aos outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. Amém? Isso aqui é uma experiência fundamental e é admitida por historiadores da igreja, por teólogos, pelos irmãos que se dedicam a refletir sobre a origem da igreja de Cristo, de que essa experiência de Pentecostes marca o início da igreja. E eu queria levar vocês a entenderem, a refletirem sobre a questão do porquê, para quê, o que o Espírito Santo faz quando ele vem sobre a nossa vida, quando ele vem sobre a igreja. Primeiramente, a gente entende o seguinte: recebem este poder, esta capacitação, este selo no corpo de Cristo, aqueles que aguardam o cumprimento de uma promessa. Se não vejamos, quando Cristo foi assunto aos céus, ele deu um comando específico para a igreja, dizendo que ninguém se ausentasse de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Então existia uma promessa de que alguma coisa ia acontecer. Inicialmente eram 500 irmãos. No final do período, apenas 120 se mantiveram fiéis, esperando, com expectativas de cumprimento dessa promessa. Então, assim, há coisas na nossa vida que elas só vão chegar para nós se nós formos até o fim, acreditando que essas coisas vão acontecer. Amém? Isso para a nossa vida individual, como irmãos, como igreja, como instituição. Se a gente acredita que existe uma palavra de Deus, um comando do céu com relação a essa direção, a gente permanece até o fim, esperando o cumprimento dessa promessa. Amém? A gente pode até vacilar como Abraão vacilou, mas por cima de trancos e barrancos, a gente vai continuar. Assim como esses irmãos perseveraram. E eles perseveraram e então a promessa foi cumprida. O Espírito foi liberado sobre eles. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que quando há esse toque do céu sobre a igreja, as coisas não permanecem discretas. As coisas não permanecem incólumes. Algo que vem da parte de Deus, que toca a nossa dimensão, vai produzir barulho, resultado, vai chamar a atenção, sim. Vai envolver a igreja e vai atrair a atenção daqueles que estão próximos à atuação da igreja. Vocês estão me entendendo? Assim foi com os nossos irmãos na igreja primitiva. E quando essa experiência veio sobre eles, quando essas línguas foram repartidas, aqui nesse contexto, nós temos que o Espírito Santo os capacitou a falar em outros idiomas. Neste contexto, certo?
Eles foram habilitados a falar em outros idiomas, em outras línguas. Você chega a essa conclusão pela leitura do texto, em que nacionais de outras localidades, cretenses, árabes, egípcios, partos, medos, ouviram aqueles que não eram de sua própria nacionalidade falar com eles e eles estavam entendendo. Então, assim, o Espírito Santo, quando vem sobre a igreja, nos capacita a falar, a comunicar as grandezas de Deus, conforme o verso 11 diz aqui, as grandes realizações de Deus. O Espírito Santo nos capacita a comunicar isso de um modo eficiente, da maneira que o outro precisa entender. Vocês estão entendendo? Então, nós temos exemplos muito bons de gente muito competente, do ponto de vista acadêmico, teológico, para discutir de maneira erudita questões importantes com relação às Escrituras, mas o Espírito Santo do Senhor, conforme Atos, vem capacitar a igreja, habilitar o corpo de Cristo a comunicar as grandezas de Deus de maneira que outros possam entender claramente. O Senhor se aproxima dos perdidos mediante essa experiência, fazendo com que sua igreja primitiva comunique as suas grandezas de maneira inteligível, compreensível, na própria língua. O que é uma língua? O que é um idioma? Senão, todo um sistema cultural codificado ali em palavras, em frases, né? em ajuntamentos de significados que torna a comunicação possível. Você falar uma coisa, eu entender, e eu falar uma coisa e você me entender. Então, daí a gente pode pensar que o Espírito Santo vem e confirma e capacita e habilita a igreja a ser competente para comunicar as verdades de Deus de um modo especial, de um modo compreensível àqueles que precisam escutar a mensagem evangélica. Será que nós estamos atuando debaixo dessa unção poderosa? Será que nós, como igreja, estamos nos fazendo entender? Será que o Espírito Santo está tocando as nossas palavras, de modo que as pessoas que nos escutam, como igreja, estão sabendo do que Deus é capaz de fazer? Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, às vezes a gente tem uma timidez, né, tão acentuada e a gente não tem essa capacidade, né, do Espírito de realmente abrir a boca, abrir o verbo e falar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus é, de quem Deus, daquilo não, de quem Deus é, do que Cristo fez, o que é que isso significa. E deixa eu dizer para vocês uma coisa, aquilo que você recebeu do Senhor é suficiente para tocar as pessoas, para alcançar as pessoas. Porque entenda, o texto diz aqui que eles foram capacitados a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. De maneira que eu posso entender você também que nós somos habilitados a falar com o poder que o próprio Espírito nos capacita a expressar. Amém? Então a gente não deve temer, a gente deve crer nesta promessa, dessa capacitação especial que vem do céu para que a gente consiga testemunhar. E recebereis poder, e ser-me-eis testemunhas. Uma testemunha em um processo legal é alguém arrolado para dar sua versão de um fato. Qual é o fato em jogo aqui? O fato é que Cristo, Filho de Deus, encarnou-se como ser humano, sendo ele Deus, morreu no meu e no seu lugar, naquela cruz do Calvário, satisfez a ira do Senhor, cumpriu toda a justiça enquanto homem, teve o seu sacrifício aceito
E então foi ressuscitado. E com isso, todo aquele que nele crê não entra mais em condenação. Já passou para a vida eterna. É isso que aconteceu. É isso que a gente precisa contar. E com esta verdade fundamental comum a todos os crentes, existem experiências particulares que dizem a você, dizem respeito a mim, que o Senhor trabalhou de modo particular, fazendo sentido para você e para mim unicamente, e assim foi nos dobrando, e nós devemos compartilhar essas experiências, porque isso é o que confere autenticidade à experiência e à pessoa de Cristo, porque ele atua de modo diferente com as pessoas, no sentido de que, para mim, ele operou uma coisa, em você ele fez outra, e em outra pessoa outra, mas todos nós o reputamos como Filho de Deus, Salvador das nossas almas, operador de transformações, o nosso resgatador, o nosso rei, que de algum modo interferiu na nossa vida e mudou radicalmente o curso da nossa história. Então, o Espírito Santo não pode ser dispensado da nossa vida. Não pode ser dispensado da atividade da evangelização, da atividade da eclésia, da igreja, de nós como irmãos, como congregação, como instituição. Não pode, amados. Primeira aparição do Espírito agindo sobre a igreja é para capacitar a igreja a se comunicar de modo eficiente, para comunicar as grandezas do Senhor de modo eficiente. E, com isso, vi a colheita das almas. Depois disso, a gente sabe pelo texto, vai lá, versículo 14, diz que Pedro, colocando-se em pé, juntamente com os 11, tomou a palavra em alta voz, não foi sussurrando, com vergonha, timidamente, discretamente, não, foi em alta voz. Pregou a uma multidão reunida, e dessa multidão, após a pregação, 3.000 almas vieram se juntar à igreja do Senhor naquele dia. Amém. Então vamos ao Senhor em oração? Pedir que esse auxílio divino, esse auxílio do céu, essa capacitação especial dada pelo céu, seja uma realidade nas nossas vidas. Para a gente falar com vida, para a gente falar com vigor, para a gente falar com convicção, para a gente falar sem medo de ser refutado, de ser criticado, de ser taxado de ignorante, de fanático, de religioso, disso, daquilo outro. Nós sabemos em quem temos crido. Nós cremos, por isso falamos. Nós sabemos o que Cristo fez nas nossas vidas. Ele é real. Nós devemos levar as pessoas a inquirir e investigar se ele também é. Devemos convocar as pessoas a refletir nessas experiências, dizendo que a elas também é dada a oportunidade de salvação. Se vão crer ou se não vão crer, é com elas. Conosco está o comunicar a mensagem. Curve a cabeça e feche os olhos em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, meu Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor, ele seja novamente, meu Deus, desejado, a atuação extraordinária do teu Espírito Santo seja novamente desejada em nossa vida, em nossas congregações, em nossas instituições, como foi no princípio da nossa salvação, da nossa conversão. Onde, Pai, nós víamos, entendíamos e percebíamos exatamente o que o Senhor estava falando. Porque o Senhor estava falando mesmo. Porque nós não estávamos contaminados pelos ismos, pelas logias, pelas doutrinas, enfim, Senhor. Nós estávamos ali, nascendo de novo. Completamente, Senhor, entregues à tua atuação, dependentes da tua voz
e da tua direção. Então eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor nos reconduza, ó Pai, a esse início, que o Senhor reinicie a nossa trajetória. Faz com que a gente volte a desejar, a esperar, a repousar na atuação do Teu Espírito Santo, nos capacitando, ungindo, meu Deus, nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, para a gente poder, Senhor, falar com autoridade, com precisão, com sabedoria, com graça, e não apenas com técnica, e não apenas, Senhor, com inteligência, com racionalidade, mas antes e acima de tudo, debaixo da tua direção e da tua unção, Senhor, nos comunicando de maneira inteligível, compreensível, mediante o poder que o Senhor mesmo descarrega sobre nós, Senhor. Pai, carecemos desse vigor, dessa força, dessa vida, Senhor. Nós não podemos simular essas coisas, nós não podemos produzir estas coisas, nós não podemos, Senhor, produzir avivamento. O que nós podemos fazer, Jesus, é reconhecer a sequidão, a aridez dos nossos púlpitos, das nossas vidas devocionais, dos nossos ensinos. Pai, palavras que são verdadeiras, que são genuínas, mas que estão carecendo, Senhor, desse fogo que traduz a tua verdade para o homem caído. Nós não temos tido, Senhor, isto, porque isto não é de nossa competência. Eu reconheço, isso não é meu, isso não é de nenhum irmão meu, não é de nenhum pastor, é teu, Jesus. É o Senhor quem abre o entendimento para entender as Escrituras. É o Senhor que conduz pelo caminho. É o Senhor quem dá correta interpretação. É o Senhor. É o Senhor. Mediante, Senhor, uma direção santa, poderosa, vigorosa e sadia do Teu Espírito. Pai, confere vida novamente à Tua igreja, Senhor. Vida. Estamos nos arrastando, Senhor Jesus. Nos arrastando, cansados, fatigados, enfadados. Não vemos graça. Não te percebemos. Não te sentimos. Sabemos que as palavras são estas mesmo. Mas onde está a vida? Onde está o fogo? Onde está a presença? Onde está o poder do Espírito? Que o Espírito nos concede, Senhor. Eu reconheço, Pai, que estamos carentes disto. Estamos desesperados por isso. Precisamos disso, Senhor. Porque Paulo disse que a pregação dele, Pai, não consistiu em palavras persuasivas, mas em demonstração do Espírito e de poder. Precisamos, Senhor, da Tua força, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua alegria. Precisamos, Senhor, das Tuas operações, da Tua presença. Senhor, ninguém nunca se converteu porque o Evangelho fez sentido intelectualmente. As pessoas se convertem porque o Senhor as toca de maneira sobrenatural. De maneira sobrenatural, Senhor. Por favor, não nos deixe afundados, ó Pai, nos nossos academicismos, Senhor, na nossa frieza, na nossa técnica. Não nos deixe afundados nisso, ó Pai. Unge estas coisas, Senhor. Derrama o Teu Espírito
Espírito sobre estas coisas que são boas, mas que não são suficientes, ó Pai. Nós precisamos, Senhor, de vida. Nós precisamos de vida. Restaura, Senhor, a vida na tua igreja. Restaura, Senhor. Por favor, restaura-nos em nome de Jesus. É assim que eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu cumprimentar vocês que estão aqui comigo. Severina Jaime, olá minha irmã, tudo bem? Maria Josefina, é isso, Maria? Seja muito bem-vinda. Everton Barreto, pessoal do Betel Juazeirinho tá por aqui, missionária Nalva, a Elana, que acabou de fazer um pedido aqui de oração, vou ler aqui, para que todos nós possamos conjuntamente ir ao Senhor, tá, Elana? Peço oração por Caroline, está com a cabeça do fêmur desgastada, por isso vai ter que se submeter a uma cirurgia. Que o Senhor esteja abençoando e livrando de qualquer sequela. Amém? Vamos ao Senhor em oração. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos, meu Deus, essa moça que está com esse problema ósseo, Pai. Eu não sei se existe algum desnível na coluna dela, Senhor. O Senhor sabe qual é a origem desse desgaste, desse problema. O que eu posso te pedir, Senhor, é a tua atuação. Normalizando, Senhor. Normalizando a estrutura óssea do fêmur dela. De maneira que, mediante essa cirurgia, isso seja apenas um meio pelo qual o Senhor vai utilizar para a cura dela. Que haja alívio da dor. Que não haja sequelas, Pai. Mas que ela seja plenamente recuperada. Para a glória do teu nome. Eu sei que o Senhor é poderoso. E se for da tua vontade, Jesus, o Senhor pode normalizar e curá-la sem necessidade de cirurgia. Faz como te apraz. Faz como é necessário para que a tua glória venha. Dê vida ao teu nome. E que a Caroline se achegue a ti. O Senhor sabe a melhor maneira. O Senhor sabe o melhor método. O Senhor sabe como atraí-la. Eu te peço, pelas tuas misericórdias, se for de tua vontade, a cure. Eu sempre vou pedir que isso seja feito, para que o Senhor receba a glória. Assim nós oramos, assim eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, deixa eu ver que horas são aqui. A gente tá caminhando, cadê? 12h07 não, né? É 1h30, né? Isso, pessoal. Coloca aqui pra mim, eu tô sem relógio hoje. E o meu celular, ele é adiantado. E aí eu me confundo às vezes no horário. Coloca aqui o horário pra mim. Perdão. Tô um pouquinho cansada, pessoal. Por conta dos estudos dessa semana. Eu vou continuar aqui. Em nome de Jesus, se Deus assim permitir. 1h39. Obrigado, Everton. Já é estudinho. Meu Deus do céu, como passa rápido. Amém. Vamos continuar refletindo sobre a atuação do Espírito Santo na igreja. Ainda em Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 3, verso 1, diz assim. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isso é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmola aos que entravam no templo. Quando viu Pedro e João que eles iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola, um donativo. Versículo 4. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Amém. Então afirmou-lhe Pedro: eu não possuo prata
nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. E, segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Meus queridos irmãos, esse relato nos lembra aquele outro. Vocês lembram do paralítico no tanque de Betesda? Estava lá, o pessoal botava ele, né? E ele tinha uma ideia, ele tinha aprendido que ali, de vez em quando, pela tradição dizia para ele, que de vez em quando vinha um anjo que agitava as águas, e quem pulasse dentro daquelas águas ia ser curado. E então ele cria que a cura dele viria daquela maneira, né? E é muito parecida essa história. Por quê? Porque Cristo se aproximou dele, viu, né? Ele tinha, amado, esse paralítico do tanque de Betesda, ele tinha fé. Ele só estava com a fé dele no canto errado. Concorda comigo? Ele tinha expectativa de que ele fosse liberto daquele problema dele, ele fosse curado, né? Só que às vezes a gente tá como esse paralítico, com a fé no canto errado, entendeu? Vocês estão entendendo? Jesus, por compaixão, vem e nos reconduz ao objeto correto da fé, que é Ele, Cristo, assim como Pedro. Pedro não confundiu a unção que veio sobre ele como sendo algo dele mesmo. Pedro disse: olha para mim, olha, eu não tenho nada para lhe dar do que você está me pedindo. O que eu tenho, eu lhe dou. Ou seja, a unção que está sobre mim, eu posso passar e curar você. Eu fui capacitado para isso. Mas isso não vem de mim. Agora, isso que você está me pedindo, eu não posso fazer, não. Amém? Imagina se Pedro quisesse agradar o mendigo dando uma esmolinha, né? Teria perdido uma excelente oportunidade de operar, conforme o poder do Espírito Santo, um milagre glorioso, mediante a misericórdia do Senhor, o poder do Senhor. Amém? Então, assim, o que Deus te entregou? O mundo vai pedir para você uma coisa, que o mundo entende como sendo benéfica. Entenda, o mendigo estava lá e pediu dinheiro, porque entendia que aquilo ali era a coisa mais primorosa, era a única coisa que ele poderia receber para aliviar o sofrimento dele. Mas o que é que você tem? O que é que Deus deu? O que é que você tem a capacidade em Deus de entregar para aliviar o sofrimento do outro? Entregue. Faça. Pedro tinha essa condição, essa fé de, em o nome de Jesus, seja curado, levante e ande. Amém? O que é que o Espírito Santo do Senhor entrega para você que você tem condições, tem fé, tem convicção de fazer em nome de Jesus? Faça. Não retarde. É ligar para alguém e ministrar uma palavra, é oferecer um abraço, é uma oferta, é ministrar uma cura, é expulsar um demônio. O que é que você recebeu do Senhor? Entregue em forma de bênção para quem está precisando. Pedro aqui, depois que ele recebeu essa capacitação do Espírito, ele não ficou se questionando. Ai, meu Deus, será que eu tenho isso? Será que eu não? O Espírito veio sobre Pedro, ele foi capacitado ali, junto com os 120, logo no capítulo anterior. Ele tinha sido capacitado. Amém? Você foi capacitado com alguma coisa. Não duvide. Não duvide. Alguma coisa Deus entregou para você.
Alguma coisa Deus entregou para mim. Alguma coisa Deus concedeu aos crentes, aos cristãos. Nem que seja a capacidade de dizer bom dia de maneira graciosa, de maneira receptiva, de maneira amorosa. Amém? Então, assim, o que aconteceu? Todo mundo viu a operação do poder do Senhor na vida daquela pessoa que recebeu aquilo que veio de Deus através da vida de Pedro. E todo mundo ficou tomado de temor. E se maravilhou, olha, tem aqui no versículo 10. Reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo. E ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Isso aqui é um relato muito semelhante ao que aconteceu com o paralítico do tanque de Betesda. O homem foi curado de tal maneira que ele ficou quase que irreconhecível. Porque quando Deus vem na vida de uma pessoa, a pessoa muda. Você deve ter mudado de alguma maneira, eu mudei de alguma forma. Então, alguém que vai ser tocado pelo poder que vem através da nossa vida, o poder do Senhor, do Espírito Santo do Senhor que flui através de nós, vai mudar também. Não retenha estas coisas. Use, se permita ser esse canal de bênção, essa testemunha. Mártir significa testemunha. E ser-me-eis testemunhas. O que foi que Deus fez? O que foi que Jesus fez? Conte, fale. Porque Deus vai utilizar isso para a glória do nome dele. Amém? Tem um pedido de oração aqui do nosso querido irmão Everton Barreto. Peço oração por Rebeca, para que Deus faça ela sair da UTI esse final de semana e vá para a enfermaria. Amém, amém, Everton. Vamos ao Senhor em oração. Vou pedir para que o Senhor opere um grandioso milagre de ela ir para casa mesmo. Não é nem para a enfermaria, é para casa bem. Amém? Mas aí o Senhor vai fazer como lhe aprover. Pai, em nome de Jesus, dentro desse comando, Senhor, de aquilo que eu recebi do Senhor, eu vou passar para os meus irmãos, eu me aproximo do teu trono, Senhor, da graça, com ousadia, com esse discurso, Senhor, completo, franco, honesto, ó Pai, glorificando a tua ação sobre a vida de Rebeca e te pedindo de uma maneira simples, que se for da tua vontade, Pai, o Senhor opere esse grandioso milagre de Rebeca se recuperar de uma maneira acelerada, de uma maneira sobrenatural e poder ir para sua casa, Pai. Já nesse fim de semana. Agora sabemos, meu Deus, que o Senhor faz como te apraz no teu tempo, da maneira apropriada, para o bem dela, Senhor. Para o bem dela. Para o bem da relação dela com Jesus. Mas, Senhor, se o Senhor quiser acrescentar um elemento de glória nesse processo, tira a Rebeca desta UTI, Senhor, e leva ela para casa, sã e salva, ainda esse final de semana. É assim que eu oro e já te peço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Amados, eu queria entrar nos assuntos de intercessão geral aqui com vocês. Eu acompanho as mídias sociais, eu acredito que você também acompanhe. E tem um testemunho que eu queria compartilhar com vocês, maravilhoso, glorioso, está publicado no portal Guia-me. Se você puder dar uma olhada lá, corra depois aqui da live e verifique essas informações que eu vou passar para você, que se trata de uma mobilização que aconteceu de cristãos em face do que aconteceu e está acontecendo no Afeganistão. Os irmãos ouviram um apelo de uma radialista cristão norte-americano para doarem e custearem aviões como táxis aéreos para poder resgatar cristãos que estão sob ameaça, né, sob risco de morte lá no Afeganistão.
O radialista fez o apelo e em 24 horas, amados, eles levantaram, acho que foi 28 milhões de dólares. E o que é que aconteceu? Efetivamente, esse dinheiro ele foi aplicado para alugar Boeing 747 para poder ir lá e resgatar os nossos irmãos. Onde que aqui nas que Deus, uma intervenção do Senhor, pedindo que Deus fosse lá, preservasse, livrasse os nossos irmãos da morte, da tortura, da barbárie. E o Senhor e para ofertar. E com isso houve escape dos nossos irmãos. Espero que todos aqueles que precisam ser resgatados sejam resgatados. Essa é a primeira notícia que eu queria passar aqui para vocês, para que vocês continuem em oração, intercedendo para que essa iniciativa ela seja super bem sucedida, porque o caos no aeroporto de Cabo continua e a gente não sabe, o que a gente sabe é o que a mídia reporta, então a gente não sabe em verdade como é que está o controle do aeroporto, tá certo? Que esses Boeings realmente eles possam pousar e decolar e levar os nossos irmãos para outros países. A luta agora é de receber, né, os refugiados, certo? Uma segunda notícia que eu quero trazer aqui para vocês. Nós vimos no final de semana que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a bênção de duas divindades de uma certa religião, que por definição é antagônica ao que as escrituras sagradas e a fé cristã professam. E hoje eu vi o mesmo ex-presidente Lula com a sua mão repousando sobre uma Bíblia. Uma Bíblia, acho que pentecostal, escrito harpa cristã embaixo. No domingo, ele estava recebendo esta bênção. E hoje ele publica esta foto no seu Instagram oficial. Eu gostaria demais que os irmãos fossem ao Instagram do ex-presidente para constatar as informações que eu estou dizendo aqui. E os irmãos devem pensar seriamente sobre estas coisas. Porque aquele que não ajunta com Cristo espalha. Verdadeiramente espalha. Eu acho que depois de alguns anos, né, de discussão pública em torno do que determinadas legendas fizeram no país, as pessoas só se mantêm enganadas se realmente quiserem, porque o acesso à informação está aí. Então eu trago essa informação para que os irmãos pensem, meditem a esse respeito e que a nossa nação ela seja livrada da mentira, do engodo e do mal. Tá certo? Nós já oramos sobre isso e esse alerta vem em tom de reflexão. Eu não sinto que devemos interceder sobre isso, mas sim sobre a capacidade da igreja escolher certo, se posicionar de maneira correta, santa, direcionada por Deus. Amém? Everton está dizendo aqui, ninguém pode servir a dois senhores. Pois é, Everton. Ou vai amar um ou vai odiar outro, né? Não, e esses senhores são incompatíveis, como a gente refletiu ontem. Que harmonia há entre Cristo e Belial? Me diga aí. Que harmonia há entre Cristo e Belial? Não tem nenhuma, né? Isso é uma pergunta retórica, né? Que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que todo mundo já sabe a resposta. A resposta é: não há conciliação. Não há possibilidade de comunhão. Não há possibilidade de aliança. Não há possibilidade de aproximação. Não há. É mutuamente excludente. Amém, igreja? Então, assim, vamos orar para que estas escamas de parcela do corpo de Cristo caiam. Em nome de Jesus. Nós não estamos advogando mais em função de perfeição de fulana, cicrano. Não se trata disso. As coisas estão nuas e patentes. Escolhe errado quem quiser. Né?
se associa, se põe em julgo desigual com os incrédulos, quem quiser. Curva a cabeça e fecha os olhos em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu venho te pedir neste dia que a tua igreja, que está desperta, vigilante, meu Deus, seja capacitada por ti para arrebatar do fogo estes irmãos que ainda estão vacilando e cocheando entre dois pensamentos. Senhor, o que está em jogo é o futuro da tua igreja, é o nosso futuro. É o nosso futuro como crentes, é a nossa sobrevivência, é a nossa segurança, é a nossa liberdade, é a nossa proteção, é a nossa condição de te cultuar, é a nossa condição, meu Deus, de te adorar, de desempenhar as atividades para as quais o Senhor chamou a igreja a desempenhar. Pai, não é coisa secundária, não é coisa de fanatismo político, é antes de tudo, Senhor, uma decisão espiritual, um posicionamento espiritual que nós precisamos manter, ou que nós precisamos tomar, ou ainda renovar. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor não permita que esta associação floresça. Ei, que não prevaleça, que não prospere. Pai, que essas lideranças mentirosas, fraudulentas, comprometidas com o sistema do mundo e não com o Evangelho de Cristo, meu Deus, sejam destituídas de suas posições de autoridade o quanto antes, para que essas associações malignas não comprometam a integridade da tua igreja, Senhor, nem a segurança dos teus fiéis, ó Pai. Eu peço assim, em nome de Jesus, e que esses que insistam em se associar ao mal, Senhor, sejam conhecidos, que as máscaras caiam, que sejam revelados, Senhor, revelados, apartados do nosso meio, mas que não prevaleçam, Senhor. É assim que eu oro e já te agradeço. Eu te peço, livra o nosso povo do opróbrio, Senhor. Livra-nos do mal. Eu sei que essa promessa está condicionada a um arrependimento profundo, como o Senhor disse lá em Joel. Eu peço que antes do livramento, o Senhor condicione o nosso coração esse arrependimento profundo. O Senhor sempre vem falando sobre isso aqui nas nossas lives. Pai, nos ajuda a nos arrepender com a profundidade que o Senhor requer, com a sinceridade que o Senhor espera, para que a nossa comunhão, meu Deus, seja restaurada, o nosso nome seja poupado, Senhor, e haja livramento na nossa terra, em nome de Jesus. É assim que eu oro, concordando com os meus irmãos, e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, faltam apenas 2 minutos para a gente encerrar aqui essa semana de trabalho, de live. Eu agradeço demais a sua presença, eu agradeço demais a sua participação. Que você tenha um final de semana maravilhoso, certo? Que você possa estar aqui no domingo, assim como eu, se Deus quiser, para a gente reiniciar mais uma semana de oração e de intercessão, tá bom? Eu pedi que vocês sugerissem temas, né? Para que a gente possa trabalhar ministrações, coisas que vocês desejam saber, tá bem? Como uma maneira de tornar a live aqui interativa, tá certo? Então, o meu pedido é reforçado. Se você tem alguma temática em especial, como a gente já tratou, a gente tratou de ofertas, a gente tratou de orações respondidas, né? Quais são as condições para ter orações respondidas, etc. Então, se você tiver alguma necessidade, mande por inbox, tá bom? Conduzir aqui em oração. Então, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a Betel Brasileira, a nossa liderança, os nossos pastores, missionários, os nossos professores, enfim, todo o nosso corpo eclesiológico, todo o Instituto Bíblico do Betel Brasileira e todos aqueles que têm sido aqui participantes desse projeto do céu, tá bom? Fica na presença do Senhor e até domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau.